programa Momento Jurídico está na Academia Brasileira de Direito Processual Civil e vamos conversar com o Dr. Eduardo de Melo Souza, pós-graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor de Direito Processual Civil. Uma satisfação muito grande recebê-lo no Momento Jurídico. Toda minha, Rejane. Muito obrigado por ter me convidado. O doutor Eduardo vai nos falar, então, a respeito da Academia e um de seus principais objetivos. A Academia Brasileira de Direito Processual Civil tem como presidente o doutor Márcio Carpena. E um de seus principais objetivos é incentivar e dar apoio às atividades pedagógicas e culturais que tenham por finalidade o conhecimento científico do direito processual civil. Então, o que o senhor tem a nos dizer a respeito? Bom, Rejane, a Academia Brasileira de Direito Processual Civil, e magnificamente bem conduzida pelo Márcio, ela conseguiu hoje atingir um patamar de excelência em termos de ensino do direito processual, como eu poucas vezes vi, tanto ao nível de Brasil quanto fora do Brasil, especialmente França e Estados Unidos. O Márcio conseguiu amalgamar dentro do mesmo espaço intelectual, possivelmente os maiores e melhores nomes do direito processual, todos aqui à disposição dos alunos. Realmente é uma bênção. Pois na sua aula de hoje o senhor vai abordar a lógica única das execuções civis. A Lei 11.232/2005 modificou todo o regime da execução civil, suscitando discussões relevantes exatamente sobre este tema. É ou não é? Na realidade, Rejane, a alteração que o legislador fez no Código de Processo Civil a respeito de execuções, ela foi uma alteração que não trouxe grandes novidades sob o ponto de vista de velocidade para o processo. Na realidade, o que houve foi uma transposição de procedimentos. Na realidade, o que havia era uma nova ação executiva e o procedimento dessa nova ação executiva foi transposto para uma ação de conhecimento, que era a ação onde nós tínhamos as sentenças, onde nós poderíamos, exceto por uma multa, exceto por uma ou outra questão procedimental, o tempo processual não foi, digamos assim, muito aquinhoado. Continua havendo demora, continua havendo o mesmo número de atos processuais, de forma que, na realidade, o que a gente precisa é entender melhor, digerir melhor os novos institutos, para aí sim conseguir aplicá-los de forma mais célere. Doutor Eduardo, na liquidação da sentença, o agravo poderá assumir efeito suspensivo? O professor José Carlos Barbosa Moreira, um grande mestre que eu tive na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte: você tem que interpretar a lei nova como lei nova. O maior problema do operador jurídico é interpretar a lei nova com base na lei velha. Ele chamava isso de interpretação retrospectiva ou curupira. Por quê? Porque toda vez que você interpreta uma lei nova com base na velha, você impede que a lei nova atinja os seus objetivos. Então, você já está numa fase de execução, você já está numa fase em que você já tem uma sentença, você já tem uma sentença que já te deu direito, essa sentença já perpassou por várias instâncias, todas confirmando. Para que eu vou agora parar o processo de novo? Para começar a rediscutir aspectos que são puramente para mensurar, você mesmo falou, liquidação de sentença, apenas para mensurar o valor, para estabelecer, Ponte Miranda dizia, né, ao nadador interessa saber o tamanho da piscina, apenas para mensurar o tamanho da piscina, mas que há uma piscina ali, há. Então, efetivamente cabe, efetivamente tem sido dado efeito suspensivo em agravo de instrumento, a jurisprudência tem aceito isso, mas dentro daquele conceito do Zé Carlos Barbosa Moreira, uma interpretação retrospectiva, nós estamos voltando, nós estamos impedindo que a execução chegue à sua finalidade mais essencial, que é satisfazer o direito. O devedor poderá oferecer bens à penhora para saldar suas dívidas, no caso? Essa foi uma alteração muito interessante. Antigamente, em obséquio a essa dialética processual que retardava tanto o processo, o que acontecia? O devedor era intimado a nomear bens, e se o devedor não nomeasse, só a partir de então é que o direito de ter a segurança da execução passava para o credor. Hoje não. O devedor pode se antecipar e já indicar bens, ou então o próprio credor pode já
perquirir. Hoje você já tem formas muito mais modernas de garantia da execução, através do Bacen Jude, através do Banco Central, onde você vai direto na conta corrente do devedor, justamente dentro daquele espírito, que é agilizar, celerizar. Na sua opinião, é mais vantajoso fazer um acordo mesmo com deságio do que levar a causa aos tribunais? Existe um senso comum, né, que diz isso. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, essa história de é melhor um mau acordo do que uma boa briga, depende substancialmente do que está em jogo. Muitas vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma ação indenizatória para danos contra a honra. Honra não tem preço, honra não tem acordo, né? Então, são situações que você tem que analisar muito caso a caso. Agora, se a questão é puramente pecuniária, efetivamente um deságio não vale a pena levar ao judiciário. Mais algum detalhe importante que o senhor queira colocar a respeito deste tema? Um dos objetivos, né, que nós vamos analisar aqui hoje à noite e amanhã, ao longo da manhã até o início da tarde, aqui na Academia Brasileira de Direito Processual Civil, é exatamente isso. Existem formas mais, digamos assim, inteligentes de se executar. Porque execução não é apenas aquele ato que você finaliza o processo. A execução muitas vezes pode começar com o processo. E é exatamente isso que a gente vai analisar, a visão mais moderna. Recentemente faleceu aqui, foi um momento de profunda tristeza para todos nós da Academia Brasileira, que foi o falecimento do professor Ovídio Batista. E o professor Ovídio Batista, ele tinha, mais do que ninguém, a angústia pela execução liminar, né? Pela forma de execução no início, no limiar do processo. E essa é uma lição que o professor Ovídio conseguiu deixar para nós, no sentido de que a gente tem que viabilizar formas que a gente não precise fazer com que a execução seja o último capítulo, mas um capítulo que seja concomitante a toda a história do processo e às vezes até possa vir no início do processo. Ok, nós agradecemos muito a sua presença no programa Momento Jurídico, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. O prazer é todo meu, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Maiores informações sobre os cursos de pós-graduação que são realizados aqui na Academia de Direito Processual Civil, é só ligar para 3332-7283 ou acessar www.abdpc.org.br. Nós vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro e muito obrigada pela sua audiência.